Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professoras de Referência e o nosso tema de hoje é Criando Ambientes Positivos para a Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual e que apresentam comportamentos desafiadores. Hoje o nosso tema vai ser bombástico, porque eu sei que é um desafio muito grande para todas nós ter aquela criança que tem a dificuldade para aprender, porque ela tem a deficiência intelectual, a gente não pode negar que ela tem dificuldade para aprender e ainda ela tem comportamentos desafiadores. Então, hoje eu quero falar com vocês, não apenas como uma profissional da educação, mas como uma guardiã da inclusão. Ou seja, eu sempre vou apostar no potencial cognitivo da minha criança com deficiência intelectual, e não só nas dificuldades que ela apresenta. Porque nós temos que garantir a inclusão das nossas crianças que ainda não estão alfabetizadas, e elas estão lá nas escolas, esperando por alguém que faça isso, que consiga alfabetizá-las, certo? Agora, quando a criança com deficiência intelectual ela é bem quietinha, ela não incomoda, ela mal fala na sala de aula, ela passa desapercebida. Parece que não incomoda. Agora, se a criança é mais desafiadora, né? Já quer se impor, já não quer fazer as atividades que você propõe, isso incomoda. Então, o comportamento que é mais desafiador sempre vai nos incomodar. Mas você tem que ficar atenta que tanto aquela criança que é muito quietinha, quanto aquela que é muito agitada, nós temos que tomar cuidado, porque as nossas ações têm que fazer alguma coisa por essas crianças. Elas não podem estar na sala sem nenhuma intervenção, né? Aquela criança que não para te escutar, aquela criança que está, às vezes, até andando pela sala, né? Eu não estou falando aqui de crianças com TEA, não estou falando de crianças com TDAH, estou falando de crianças com deficiência intelectual. Elas só têm a deficiência intelectual. Então, quando elas começam a apresentar comportamentos indesejados, mais desafiadores, nós temos que mergulhar nesse desafio. E entender duas coisas que são fundamentais. Por que essa criança está apresentando esse comportamento e como regular isso. E daí a gente volta à tona, né, para fazer as estratégias. Então, é necessário você compreender o que aquilo representa, saber regular e aí lançar as estratégias. As professoras de referência, elas sabem fazer isso. Elas sabem analisar o comportamento, ver o antecedente, né? Ver a consequência que a criança e a professora estão mergulhadas e corrigir isso para regular o comportamento. Então, ser uma guardiã da inclusão é compreender o comportamento da minha criança. E eu tenho que compreender que esse comportamento é uma resposta de que algo não está bem com ela. É algo que ela não consegue, muitas vezes, controlar. É consequência de algo. Teve um antecedente. Alguma coisa fez com que ela fizesse ou tivesse aquele comportamento. E toda vez que a criança tem um comportamento, sempre tem uma consequência. E o problema é que, às vezes, a consequência é o que realmente essa criança queria. Talvez um pouco mais de atenção da professora, né? Alguém que botasse limite nela. Nós temos que pensar nisso. Já pensar nisso? Então, hoje eu vou compartilhar algumas estratégias que eu já usei, né? Elas são simples. Eu gosto muito de estratégias simples. Por quê? São fáceis de a gente já praticar amanhã, né? Então, essas estratégias que eu trouxe hoje, que elas são simples, mas vai ajudar cada uma de vocês.
a transformar, né, esse obstáculo de não conseguir fazer uma intervenção mais assertiva com essa criança que tem um comportamento mais desafiador, que é mais agitada. Então, é isso que eu quero. E uma coisa importante: tudo é hábito. Então, tem gente que fala assim: ah, ontem eu tentei usar a tua estratégia e não deu certo. Aí eu penso, tadinha, eu esqueci de falar que tem que repetir essa estratégia, né? Tudo é hábito. Então, a gente vai repetir. Repete durante 2 semanas a mesma coisa, que vai mudar sim. Claro que vai. Vai se tornar um hábito, tanto para você quanto para a criança. E assim, as estratégias que eu vou falar aqui são estratégias que servem para vários tipos de criança, mas eu estou tratando aqui de crianças com deficiência intelectual. Mas como são estratégias que envolvem a questão comportamental, você pode usar com criança TEA? Pode. Com criança com TDAH? Também. Com criança TOD? Isso também. Mas isso não quer dizer que essas crianças tenham deficiência intelectual, né? Então, assim, existe TEA que não precisa nem que você alfabetize ele. Ele já se alfabetiza sozinho. Com 2, 3 anos já está lendo livros. Então, essa criança não vai ter problemas de alfabetização, por exemplo, né? Mas ela pode ter comportamentos de sensibilidade sensorial, que daí já é outra coisa, né? TDAH, nem toda criança com TDAH vai ter dificuldade na aprendizagem. TOD, nem toda criança TOD vai ter dificuldade na aprendizagem ou deficiência intelectual. Então, tem casos que está junto e tem casos que estão separados. O meu caso aqui é estar junto, né? É aquela criança com deficiência intelectual que tem TEA, ou que é TEA e tem deficiência intelectual. É aquela criança com deficiência intelectual e TDAH, deficiência intelectual e TOD, né? Então, é essas crianças que são o meu público. Ajudar essas crianças a aprenderem novas competências, né? Faz parte da nossa gestão da sala de aula. A gente tem que saber como a gente vai atuar dentro de sala de aula para regular o comportamento dessas crianças. Então, assim, quando as crianças não querem fazer as coisas que vocês querem, isso é um desafio. Agora, ao mesmo tempo, elas querem fazer algumas coisas. Ou quando elas precisam fazer algumas coisas que são do interesse delas, elas cooperam, né? Então, é aí que está todo o desafio. Como é que eu vou fazer, gente? Ela faz o que quer e não faz o que eu quero. Então, nós temos que ensinar outras habilidades. Outras habilidades. E essas habilidades vão fazer com que essas crianças construam, por exemplo, independência, confiança, autoestima. Então, essa ideia é a base de tudo o que eu quero falar hoje para vocês. O que eu posso fazer para minha criança querer e cooperar com o que eu quero fazer na sala de aula? É muito bom, é muito bom. Então, eu vou dar um exemplo. Se a criança, por exemplo, ela não sabe ler, né? Ela não sabe ler, está lá no 4º ano, não sabe ler, tem deficiência intelectual. Essa criança, por exemplo, ela pode se recusar a fazer as atividades da apostila. Ela pode se recusar. Por quê? Porque tem muita coisa escrita. Se ela vê todos os amigos escrevendo de forma autônoma, ela pensa, mas não consegue escrever, então ela vai ter algum comportamento ali, né, mais desafiador. Claro, se essa atividade não foi adaptada, se tem muita tarefa para fazer. Então, o que acontece? Quando aparece um comportamento desafiador, aí começa a aparecer também ações, muitas vezes nossa, de insistência. Vai fazer e pronto.
né? Senão não vai para o parque, senão não vai para a educação física, senão vai ficar aqui comigo meia hora. Então, assim, para evitar essas estratégias de punição, ameaça, certo? Recompensas, isso é que não funciona. Funciona no primeiro dia, no segundo, depois não funciona mais. Então, eu vou ensinar aqui duas estratégias e depois eu vou dar uma orientação. Vamos fazer assim. Eu pensei em dar 3 estratégias, não, mas eu vou dar 2 estratégias e uma orientação, tá? Para vocês trabalharem com essas crianças com deficiência intelectual e que apresentam comportamentos mais desafiadores. Então, pegar o lápis, papel para escrever, que às vezes nem toda live fica gravada, né? Então, é bom sempre já ir anotando, pelo menos a ideia para não esquecer. Uma estratégia que eu uso muito é a modelagem de enunciados. Isso vem lá da técnica do solilóquio, que aí eu adaptei para as crianças verbais, tá? Então, assim, é uma modelagem. O que é uma modelagem? Às vezes você vai lá e vai na costureira, assim, qual a modelagem que a senhora quer? É um modelo, né? É um modelo. E quando eu enuncio algo, quando eu digo que eu vou fazer algo, então eu vou contar o que eu vou fazer. Então, é um modelo que você conta como está sendo feito. Então, a primeira estratégia para essas crianças que têm um comportamento mais desafiadores, né? A gente vai trabalhar com modelagem. Mas como é que isso funciona? Então, assim, ó, primeira coisa, chama a atenção dessa criança e certifique que ela está olhando para você. Eu não estou falando aqui de crianças com TEA, estou falando aqui de crianças com deficiência intelectual. Essa estratégia é para criança com deficiência intelectual. Então, você vai chamar a atenção dessa criança e vai ver que realmente ela está olhando para você. E aí, nesse momento, você vai fazer o que você gostaria que essa criança estivesse fazendo. Demonstre isso de uma forma muito calma. Então, por exemplo, você pode dizer assim, eu gostaria que você separasse todas as letrinhas que se chamam vogais. Então, você vai lá e você vai separar as vogais. Você está dizendo, né? E você está dando um modelo de como se faz. Então, primeiro, chama atenção, faz isso calmamente. Aí você vai apontar as partes mais importantes. Olha, veja só, são 5 vogais aqui, né? E aí você vai pedir para a criança reproduzir essa mesma modelagem. Vai lá, embaralha tudo, todas as letras, e você vai dizer, agora é a sua vez. Tá vendo? Você não vai só dizer o que ela tem que fazer. Você vai mostrar como se faz. E depois ela repete. Você tem que dar a oportunidade dela praticar. Então, isso é muito fácil. E se é aquela criança que é mais, assim, tímida, porque tem muita criança com deficiência intelectual que está bem apagada, assim, né? Não tem coragem de fazer, você pode convidar ela. Você quer tentar fazer assim como eu fiz também? É fácil. E qualquer coisa eu estou aqui, eu posso te ajudar. Então, olha só, tudo que você quiser que a criança faça, faça do tipo modelagem. Faça você mesma, mostrando como você quer que ela faça. Isso funciona muito bem. Você já tinha escutado isso antes? Isso faz todo sentido, gente. Faz todo sentido. É diferente de você fazer tudo para a criança. Deixa que eu faço. Não, deixa que eu colo aqui. Não, não é isso. Não é isso. É você fazer, mostrar como se faz. Quer ver um exemplo? Montar
o mapa do Brasil por regiões, né? Então, você vai mostrar. Ah, tá, não. Um exemplo hoje, nós estamos com um menino na escola em adaptação. E aí ele foi lá para a minha sala, porque eu queria ver se eu encontrava alguma coisa, né, para ele não reclamar que estava sem a mãe. E aí ele tem um diagnóstico, né, neurotípico, e aí eu peguei um brinquedinho de encaixe e falei assim, esse brinquedo é muito legal. Ele falou, não, que não queria. Eu falei, não, mas eu vou mostrar para você como se faz. Aí eu tirei todos os bonequinhos e fui lá e botei uma prancha assim de madeira com os encaixes que a gente tem que fazer. Eu falei assim, ó, aqui vai o Bita, aqui vai o leão, aqui vai a foca, aqui vai a bola, aqui vai o balão, aqui vai o circo, aqui vai o leão. Eu mostrei para ele. Aí depois que eu mostrei para ele como que vai cada uma das peças, eu disse, agora é a sua vez. Então, eu tirei tudo e ele fez de novo. Então, a modelagem de enunciados é uma estratégia muito boa. E ela serve para muitas coisas, para ensinar a criança a fazer muitas coisas. Você sabe que 90% do que a gente aprende por imitação, por causa dos neurônios de espelho. Então, a ideia principal aqui é ajudar a criança a aprender a fazer algo, explicando aliás, o que tem que fazer e como fazer, mostrando os modelos de como se faz. É isso. Seja, por exemplo, fazer um sanduíche, seja amarrar o cadarço, seja abotoar o casaco, são coisas muito simples, mas alguém tem que mostrar. Então, você mostra como se faz e dá oportunidade para a criança fazer sozinha. E sabe por que a modelagem funciona? Por causa dos neurônios de espelho, né? Porque a gente aprende, 90% das coisas que a gente aprende por imitação. Os neurônios de espelho, eles captam, né, essa aprendizagem que foi visual e ainda enunciada, ou seja, falada. Você vai fazendo, você vai falando o que está fazendo, a criança vai compreendendo, vai vendo e vai escutando, 2 estímulos ao mesmo tempo, né? E aí, então, ela tem um melhor resultado. Agora, algumas dicas importantes que você vai poder utilizar nesse momento que você está usando essa estratégia de modelagem de enunciados. Dar boas instruções. Então, o que seriam boas instruções? Né? Então, seria assim, ó, só explicar se a criança estiver olhando para você. Nesse caso. Agora, uma coisa que é bem legal e que talvez vocês não tenham esse costume é usar o nome da criança. Então, você vai dizer para ela, William, olha, eu estou pegando essa pecinha porque ela encaixa bem aqui, ó. William, olha, aqui tem uma bola, então é aqui o lugar da bola. William, vê só, esse aqui é o maior, só pode ser aqui nesse lugar. Entendeu? Então, você vai chamando a criança pelo nome. Olha só que interessante. Você está mostrando, você está chamando a criança pelo nome e você está descrevendo o que você está fazendo. Certo? E é dessa forma que você vai conseguir que ela não desafie você, não rejeite as atividades. Porque você está ali interagindo com ela. Você que é segunda professora acompanhante, professora tutora, não fique do lado da sua criança igual um vaso, um adereço. Entendeu? Vai aplicar essa estratégia aí, ó. Ajudar essa criança. Faz o teu numa folha, mostre para ele. E depois, não é para ele copiar o modelo, você tira o que você fez. Você apaga o que você fez. E ele vai tentar fazer sozinho, né? Agora, uma coisa legal também que eu uso com essas crianças que são mais desafiadoras é a nossa postura comportamental.
Que postura é essa? Quando eu falo de cima, fica em pé e falo para a criança, isso aí é bem desafiador. Muitas não gostam. Então, qual é o que eu faço? O que eu faço? Eu sento numa cadeira do lado dela, ou me ajoelho e fico bem na alturinha dela, para ela me olhar bem nos olhos. Também eu removo as distrações, né? Para realmente não ter muita distração. Eu uso uma voz mais calma, clara, uso alguns gestos também, para que ela vá entendendo o que eu estou fazendo. E à medida que ela vai fazendo, independente se ela acerta ou erra, eu vou dando feedbacks positivos. E eu vou dizendo, olha, tá muito bem isso que você está fazendo, hein? Aí, de repente, ela errou. Porque daí ela vai olhar para você. Você, não, calma. Olha só, vamos prestar um pouco mais aqui, ó. Atenção, ó. Vamos olhar um pouquinho mais aqui, ó. Pensa primeiro, regula o comportamento dela. Né? Então, olha só, essa modelagem de enunciados é algo extremamente viável para você que é segunda professora ou professora tutora, né? Fazer com a sua criança, porque você está ali do lado. Ou até nos atendimentos clínicos, né? E dessa forma você vai mostrar para essa criança, que é mais desafiadora, que existe um jeito de fazer, que você acredita que ela é capaz e que ela pode confiar em você. Só interagindo ali com aquela criança é que ela não vai se opor a você. Ela não vai te desafiar. Porque uma criança que desafia o professor, se você não tiver uma boa estrutura psicológica, emocional, você vai cair na armadilha de começar a discutir com essa criança, impor, e aí o caldo vai virar, né? O caldo quente vai virar. Então, não dá para fazer assim, tá? Agora, uma coisa, gostaram dessa estratégia? Vocês acham que é viável fazer isso? Não custa nada, gente. Muitas das estratégias que dão certo não são estratégias de comprar jogos. Tem gente que diz assim, viciada em jogos. Jogos de memória, jogo para regular o comportamento, jogo. Mas o jogo pelo jogo não adianta. O que você tem que fazer é como usar o jogo. Então, aqui eu estou trazendo estratégias que eu digo que são estratégias baratas, que não custam nada para vocês, que são estratégias que vocês têm que incorporar na prática pedagógica, no dia a dia, na interação com aquela criança. Essas são as estratégias mais baratas e mais viáveis. Ok? Agora, segunda estratégia. A segunda estratégia, daí eu quero mostrar para você também, vocês o que eu preparei aqui. A segunda estratégia, assim, essa estratégia chama-se orientação com passo a passo detalhando a atividade. Você propôs à criança que ela faça uma atividade, né? Então, assim, ó, se aquela atividade é muito complicada, ou que tem várias etapas para serem cumpridas, a criança com deficiência intelectual, como ela já fracassou muitas vezes, ela pode se opor a isso. Ela pode não querer fazer essa atividade. Ela pode começar a ter vários comportamentos na sala de aula, como rasgar a folha do caderno, amassar, brigar com o amiguinho, andar pela carteira do amiguinho, já que ela não sabe fazer aquela atividade, ela vai começar, a gente diz, né, vai começar a aprontar, né? Então, quando uma criança desafiadora, ela está diante de uma atividade muito complexa, ela pode desistir de fazer, se recusar a fazer, recusar ajuda, ou ela pode te desafiar, dizendo, eu não vou fazer essa atividade, né? Porque acaba sendo um desafio. Mas lembre-se, todo comportamento indesejado é uma resposta de que tem algo errado, de que tem algo que está incomodando demais essa criança. Então, se ela já fracassou demais, ela olha para a atividade, vê, vou fracassar de novo.
E aí isso vai desencadear esses desafios, essas oposições. A atividade pode ser o gatilho para ela te enfrentar, para ela se opor, pode ser o gatilho. Por isso que eu quero que vocês usem essa estratégia, tá? Qual é a estratégia? Primeiro, você pode dividir essa atividade em etapas menores, né? A ideia é ajudar a criança a fazer em passo a passo, até ela compor uma atividade completa, então ela vai fazer o passo a passo. E como é que eu posso fazer essas orientações de passo a passo? Assim, você deve começar o passo a passo com uma atividade simples, mas também com o passo a passo fácil, que ela possa ver. Quer ver aqui, ó? Eu fiz aqui, ó, né? Eu fiz escrito. A criança que não sabe ler, você pode fazer uma imagem correspondente, aí vai ensinar para ela. Então, primeiro, escutar a professora. Depois, fazer a atividade 1, fazer a atividade 2 e mostrar para a professora. Conforme ela for fazendo esse esquema aqui, ó, ela vai botando um X. Isso é um passo a passo. Que é outro, esse aqui é assim, é para quem não tem impressora, para quem não tem nada, né? Faz um papelzinho. Beleza. Mas tem um outro checklist, ó, que eu posso fazer. Aqui está preenchido, mas eu podia deixar em branco, posso plastificar, e a criança eu coloco aqui escrito com um canetão de quadro o que a criança tem que fazer na atividade, e ela vai botando aqui por cima. Depois que a criança fez, eu apago, passo álcool e tiro. Essa minha não está plastificada. E a plastificação, não precisa ser essa plastificação aperfeiçoada, pode ser uma pastinha L, né? Que a gente coloca dentro e dá para branquinha, dá para fazer também. Então, quando você coloca o passo a passo, aí você vai mostrar para a criança como se faz e deixa ela experimentar. Então, ajude essa criança a fazer todas as atividades. Desse jeito, mostrando para ela o passo a passo. Certo? É muito importante. Dê oportunidade. Então, você vai fazer como a estratégia anterior. Você vai mostrar para ela como se faz, usando um passo a passo, um checklist. Porque essa criança que já fracassou muito, quando ela está diante de uma atividade, ela se sente mais angustiada, ansiosa, frustrada. São sentimentos ruins que liberam neurotransmissores que vão bloquear qualquer ação dessa criança. E quando ela tem um passo a passo, é como se você estivesse ali do lado dela, né? Então, ela tem quem se apoiar, ou em o que se apoiar, né? E aí você vai fazendo o checklist. Dê feedbacks positivos, sempre de erro e acerto, né? Se errou, você vai dizer, olha, calma, vamos tentar de novo, agora eu vou ficar aqui perto de você, qualquer coisa eu vou vendo e já vou dizendo que está errado. Mas faça você. E para uma criança que acertou, você pode pedir para ela, me explique aí como é que você fez, porque você fez tão rápido, eu gostei muito de como você fez. Isso tudo regula o comportamento das crianças. E essas crianças são desafiadoras, não vem do nada, gente. Vem de um contexto onde elas são desafiadas o tempo todo. Afinal de contas, olha só, elas não aprenderam a ler, elas têm dificuldade para escrever, são copistas. Então, é bem complicado mesmo, né? Bem complicado. Então, elas vão se manifestar de algum jeito. Agora, como é que você pode regular o comportamento dessas crianças? Muitas vezes a escola prefere um novo CID, não é mesmo? Então, a criança só deficiente intelectual, mas agora ela está meio aborrecida, está andando pela sala o tempo todo, não para um minuto, aí ganha já o diagnóstico TDAH. Se ela é mais desafiadora, quer te enfrentar, é TOD.
E assim vai. Então, as estratégias tradicionais usadas para regular o comportamento da criança com deficiência intelectual, hoje elas estão sendo questionadas até mesmo ao ponto de vista dos direitos humanos. Mas outro dia eu falo mais sobre isso para vocês. Por isso que hoje nós temos outras maneiras de regular o comportamento dessas crianças. A criança que é mais desafiadora, ela precisa de mais apoio para expressar as suas necessidades, desejos. É isso que ela precisa. Ela precisa vivenciar situações de sucesso para ela não ser opositora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, mesmo sendo rápido. Um beijo grande para vocês. Tchau, gente!